Você é fã de casos criminais? Eu te convido para relembrar os casos criminais que aconteceram no mundo. Ative o alarme do celular para não perder nada enquanto faz as suas coisas do dia a dia. Toda quinta-feira, o desdobramento será dado. Aproveito para te perguntar, você lembra de algum caso que deixou o mundo assustado? Conta pra gente e quem sabe não será o próximo. Siga-nos no TikTok, @ESHoje e não perca, você lembra desse caso? ES Hoje, a gente te conecta com a notícia. As mulheres enfrentaram diversos desafios ao longo da história para conquistar seu lugar na sociedade e se inserirem no mercado de trabalho. Na área contábil, os obstáculos foram ainda maiores, pois a profissão, ao longo da história, foi considerada masculina. No entanto, aos poucos foram mostrando a sua capacidade e conquistando seu espaço, e hoje possuem uma grande representatividade na área contábil que só tende a aumentar. Em 2009, 3 em cada 4 profissionais de contabilidade que atuavam no Brasil eram homens. Hoje, a proporção se aproxima cada vez mais do equilíbrio, com uma mulher para cada 1,2 homem. Assim como em todo o país, os números entre contabilistas capixabas atualmente também são páreos. Mas para alcançar o topo, as mulheres devem combinar o sucesso profissional com a realização pessoal, conciliando a família e também a carreira, vencendo preconceitos, ultrapassando obstáculos e sendo cada vez mais influente no mercado de trabalho. Os desafios serão o tema do ES Hoje de hoje, um episódio que conta com a presença da professora Mônica Porto, que em 2023 foi eleita a 4ª contadora mais influente do Brasil. Ela é CEO da New Count e atende mais de 500 clientes, incluindo grandes marcas nacionais. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Conta pra gente um pouco dessa trajetória contábil, né? Por que essa área? Não vai dizer que gostava de matemática, porque aí a gente já passa pra frente e vai embora. Não, tem muita gente que acha que a contabilidade tem muita matemática, mas por incrível que pareça, a matemática é uma das matérias que a gente menos precisa saber na contabilidade. É uma área de humanas, né? Ou ciências contábeis. Eu entrei nessa área por uma influência do meu pai, que também era contador. Ele que me incentivou e falou comigo, minha filha, é uma área muito boa, porque tem muitas oportunidades. Eu, na época, estava um pouco perdida, assim, sem saber o que eu queria fazer. Por uma livre e espontânea pressão dele, eu acabei escolhendo ciências contábeis. No começo, eu fiz muito por fazer, né? Não queria trabalhar na área, mas eu via que a contabilidade era uma área que empregava muito, então sempre tinha muitas vagas de contabilidade, escritórios estavam contratando muito, então eu vi uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho na área de ciências contábeis. E você se encontrou na profissão? No começo, não. No começo, eu fui trabalhar numa empresa de importação aqui no estado, né? A gente tinha muito forte o Fundap aqui, que é um incentivo para importação. E comecei a trabalhar nessa empresa, na área financeira. E trabalhei lá quase 10 anos nessa empresa. Eles estavam expandindo os negócios, construíram um armazém logístico aqui em Serra. E eu quis uma oportunidade de ir para o armazém, trabalhar lá no armazém. E eles falaram para mim que não era perfil de mulher. E aí, vamos começar por aí, né? Primeira dificuldade, vamos nessa trajetória dessa dificuldade de fazer uma carreira nesse mercado da contabilidade, que você já deu a primeira. Eu tinha um salário ótimo e as pessoas que trabalhavam comigo eram maravilhosas, pessoas que eu levo no coração até hoje, assim, são grandes amigos. Hoje, inclusive, essa empresa é uma grande parceira minha, contábil, mas na época tinha, de fato, um diretor que trabalhava lá, que hoje não faz mais parte da empresa, e ele que falou para mim que não era um papel de mulher, o trabalho que eu queria exercer lá, que era ir para essa área da logística. E aí eu falei, não, tudo bem. Eu pedi demissão e falei, se não é lugar para mim lá, aqui também não é lugar. Fiquei super chateada, achei aquilo um absurdo ele chegar para mim e falar que tinha alguma coisa que eu não pudesse fazer, né? Mas coragem, porque o certo é o certo. O certo é o certo, não é lugar para mim? Então tá, um abraço, vamos lá. Né? Quem dera se desde sempre a gente tivesse mulheres que tivessem essa firmeza e que a gente hoje pudesse ter menos, né? Porque é uma luta
que precisa desse empoderamento de fato. Na verdade, o que aconteceu? Eles acabaram contratando um homem, né, para exercer. E, assim, as minhas habilidades técnicas, não vou nem falar de habilidades comportamentais, mas as minhas habilidades técnicas de estudo, na época que eu já tinha MBA, mestrado, eram muito superiores ainda ao homem. Então, ou seja, eu ainda era superior nas habilidades técnicas, né, e já trabalhava na empresa há 10 anos, já conhecia tudo da empresa e me limitar a exercer determinadas funções. Então, eu saí de lá. Quando eu saí de lá, eu fui dar aula. E na faculdade que os alunos começaram a me demandar de assuntos assim, professora, no meu escritório aconteceu isso, uma situação assim. E eu não tinha muito aquela coisa da prática. Então, eu fui empreender na contabilidade para pegar a experiência para levar para a sala de aula. Então, o meu objetivo era saber mais na prática para levar para os meus alunos, agregar na sala de aula, porque eu tinha visto a sala de aula como um grande propósito para mim, porque eu gostava de estar com as pessoas, eu gostava de ensinar, né, gostava de falar. Eu vi isso como a minha profissão. Eu falei, vou ser professora e estava satisfeita com isso. Só que as coisas começaram a crescer no escritório, né? O escritório começou a crescer, começou a entrar mais gente. E eu quis que, como não era o meu objetivo principal, o meu objetivo era dar aula e aquilo ali era a minha principal fonte de renda, o escritório ele ficou secundário, mas ele não foi uma coisa assim que cresceu de uma forma desproporcional, porque eu não precisava, digamos assim, daquela renda. Então, ele foi crescendo de uma forma que eu planejava, que eu queria ter clientes bons, eu queria ter empresas boas. Então, eu tinha um cliente-alvo que eu queria conseguir. Então, por conta disso, a gente acabou crescendo de uma forma muito boa, diferente de muitos escritórios que, às vezes, pegam clientes, qualquer cliente, o cliente vem, um cliente, infelizmente, assim, que às vezes não paga, não valoriza o contador, não coloca o contador como uma prioridade. Então, eu consegui uma gama de clientes muito grandes e a gente começou a fazer um trabalho muito diferenciado na contabilidade. E depois de um tempo, a gente começou a envolver muito a tecnologia. Então, eu comecei a investir pesado em tecnologia. Os primeiros investimentos que a gente fez foi por volta de 2018, quando a gente teve aquela greve da PM aqui, que os PMs não saíram, a gente ficou meio enclausurado e eu falei que eu preciso de tecnologia para conseguir trabalhar de qualquer lugar. Então, naquela época, eu comecei a investir em sistemas em nuvem, em mais automações. E aí, quando veio a pandemia, que muita gente começou a acelerar na pandemia, a gente já acelerou para um outro caminho, que foi de geração de dados, Power BI, sistemas de compliance. Então, isso acabou destacando muita gente no mercado. Os clientes também começaram a perceber que o serviço que a gente oferecia era um serviço muito diferenciado. E aí, um vai indicando para o outro, recomenda. E aí, isso acabou virando um ecossistema, digamos assim, de clientes que indicam a gente. E a sala de aula? A sala de aula continua. Nessa época eu dava aula na graduação. Em 2018, 2019 eu pedi para sair da graduação, parei de dar aula porque era todos os dias à noite. E aí eu recebi uma proposta para dar aula numa pós-graduação. Essa pós-graduação ela é nível Brasil, então ela tem todas as capitais, então eu viajo. Só que ela é um pouco mais flexível, porque eles me oferecem. Falam, Mônica, tem uma aula em julho, dia tal, você quer? Aí eu falo sim ou não, e aí quando eu quero, eu vou e eu dou a aula, viajo. Esse final de semana, por exemplo, vou dar aula em Manaus, então eu acabo conhecendo gente do Brasil inteiro, me conecto com essas pessoas. E já começa a ter as respostas que os alunos, tudo bem que a aula de graduação é que os alunos trazem mais situações, né? Na pós-graduação, não sei se ainda tem essas... Trazem muito, eles trazem muito problema. E aí hoje você sente mais confiança de dar essas respostas. Não, hoje com certeza, né? Porque aí eu já trago todo um know-how de trabalho, de conhecimento, né? Hoje a gente já tem muitos clientes lá no escritório, marcas conhecidas nacionalmente. Então, e eles já conseguem enxergar nisso também, né? A professora Mônica é uma referência na contabilidade. A importância disso, porque você falou lá no início da trajetória, para o momento em que você é reconhecida, é chamada para as coisas, vira a quarta influência do Brasil na sua área. Qual a importância de sair desse lugar, né, que estão te diminuindo, para esse lugar de valorização?
Então, isso me leva a ser hoje não só uma referência na parte técnica, mas também inspiracional para mulheres. Hoje, assim, eu tenho uma gama enorme de seguidoras, né, no Instagram, nas redes sociais, que elas me seguem justamente por me considerar uma inspiração para elas, por elas enxergarem toda essa trajetória. Assim, poxa, se uma conseguiu, todas as outras podem conseguir. Então, às vezes, eu busco levar muito isso também para a minha audiência, que é isso. Talvez essa posição que você está hoje é o que você está disposto, né? Eu falo muito isso. A gente está onde a gente se permite estar. Se você não está satisfeito com o que você está vivendo hoje, você é capaz de realizar o que você quiser, desde que você queira sair da zona de conforto, desde que você queira se dispor a fazer o que você não faz hoje. Então, eu trago muito esses insights para eles, assim, né, de questão de foco também, de produtividade, liderança, autoliderança, autorresponsabilidade, porque eu acho que isso foram características que foram cultivadas em mim, muito nova, porque na adolescência, com 11, 12 anos, eu já fui cultivada nessas características comportamentais, então por isso que eu sempre tive muita coisa de ir para frente, assumir as coisas, pegar para resolver. Então eu tinha muito esse comportamento, então talvez por esse comportamento que eu tinha, isso acabou me levando para salas que, se eu tivesse ficado parado no local, eu não teria conseguido realizar, né? Agora você falou de eu quero estar onde eu posso estar onde eu quiser, eu tenho capacidade para isso, mas a gente vai agora adentrar num universo feminino, assim, que só a gente, como mulher, você é contadora, professora, esposa, mãe. Filha. Como é que equilibra essas funções? Existe uma receita para esse êxito? Aquela que não foi valorizada, para que virou referência e tem todos esses papéis na vida. Tento me dividir. Eu acho que a organização é um pouco a chave do negócio. Então, quando você se organiza, você consegue fazer tudo. Porque sempre tem gente que pergunta, como é que você dá conta? Eu falo, não dou. Óbvio. Mas, assim, com organização, eu consigo fazer o máximo que eu posso sem ficar com aquele sentimento assim, eu podia ficar mais com meu filho, ou podia cuidar mais da minha empresa. Então, eu não tenho esse pensamento porque eu me organizo justamente por isso. E quando não deu, não deu. Quando não deu, não deu. Nos finais de semana, geralmente... são os finais de semana eu tiro para ficar com a minha família. Então, eu vou curtir meu marido, a gente sai, a gente passeia, a gente vai para outra cidade, vai para Santa Teresa, sabe? Vou para uma fazenda, clube, alguma coisa assim, faço coisas com ele, vou para casa da minha mãe, vou para casa da minha sogra, almoço na casa de uma, janto na casa de outra. Então, a gente se divide para poder ficar com a família e ficar em família. Os finais de semana que eu geralmente dou aula... Depois, durante a semana, eu compenso 1 ou 2 dias ali, saio à noite, a gente faz alguma coisa à noite para compensar o final de semana que eu fiquei fora. E as demais coisas sempre eu faço uma organização. Mas coisas que eu não gosto de abrir mão, por exemplo, de tomar café com meu filho de manhã, almoçar com ele todos os dias. Então, essas coisas geralmente eu não gosto de abrir mão. Eu deixo para exceção. Hoje eu preciso estar num cliente ou viajar... Tá em São Paulo por algum motivo, aí eu não vou almoçar com ele, ok. Mas na minha rotina normal, eu já deixo isso, tipo, na minha agenda, programado para eu ir para casa, almoçar em casa com meu filho, tomar café da manhã com meu filho, entendeu? E aí isso aumenta o desafio da mulher profissional, porque você está dizendo que você tem uma agenda, que tem uma dedicação pro filho, que muitos pais, né, e aí tô falando do gênero masculino mesmo, estão nem aí, para falar bem da verdade, eles estão nem aí. Isso gera uma barreira na carreira, uma conquista a mais para essa carreira? Então, tenho certeza, né, que eu só conquistei praticamente tudo que eu conquistei por conta do meu marido, porque ele é um super parceiro, sabe? Meu marido é um super parceiro, ele me apoia incondicionalmente em tudo, então ele tá no meu lado, ele me apoia nas minhas decisões, ele me dá força, ele que, tipo assim, é um grande incentivador, um grande fã, sabe? Tudo que eu posto, ele é o primeiro a ir lá curtir, comentar, sabe? Então, ele me ajudou muito, porque assim, nos primeiros 4 meses, quando eu tive meu filho,
óbvio, né? Não consegui fazer nada. Mas, por exemplo, quando o Theo tinha 4 meses, eu recebi uma proposta para palestrar com a Camila Farani. Aí eu falei, cara, como que você nega uma palestra? Você está do lado de uma mulher que era do Shark Tank, né? Aquela coisa toda. Era até um evento de mulheres lá em São Paulo. E aí ele foi comigo, ele falou, não, eu fico aqui. A gente pegou um hotel do lado do evento, então ele ficou com o Theo no quarto lá, esperando. Na hora que acabou, ele estava lá na porta já, me esperando. Então, foi um ano que a gente fez muitos eventos, fez muitas palestras. Ele ia comigo, ficava do meu lado, ficava com o Theo no quarto, sabe? Então, assim, depois de um tempo, a gente conseguiu uma babá, e aí consegui ter mais confiança. Aí a as criança coisas já não tá tão piquitititica. não tá mais tão piquitita, isso. E aí ele começou a ficar com a babá. Tem algumas vezes que eu viajei, que eu levei ele a babá. Então, assim, a gente vai se adaptando e se organizando à possibilidade que tá. Tem gente que tem mãe, por exemplo, eu tenho mãe, tenho sogra, mas nenhuma das duas, tipo, tinha condições de cuidar de Theo, né? A gente vai ajeitando as coisas ali e vai encaixando do jeito que dava. Então, assim, algumas coisas tive que abrir mão, mas outras coisas ele me deu muito apoio, muito suporte. Então, isso aí, eu tenho que agradecer muito a ele por ter me ajudado. E eu acho que quando a gente está falando de empoderamento feminino, não quer dizer que você é autônoma. Não é, muito pelo contrário. Você precisa dessa rede de apoio, independente se você vai pagar, se vai ser o esposo, se vai ser a mãe, se vai ser um amigo, se vai ser... Enfim, é uma rede de apoio que te permite dar esses passos para o crescimento profissional, né? E quantas vezes a mulher não fica dando suporte pro marido, né? Uma hora tem que ver o contrário também, gente. Vamos movimentar isso aí. É isso mesmo. E qual é a importância para você de ocupar hoje um espaço majoritariamente masculino, que já não é mais, já conseguimos um equilíbrio, mas assim, essas pessoas que estão na sua frente, né? Você está na 4ª posição da contadora mais influente do Brasil. Quem está na sua frente? São 3 homens. São 3 homens. Na verdade, tem uma informação que você passou, mas que ela só precisa ser corrigida, que é o seguinte: hoje, nós, mulheres, já somos praticamente metade das profissões contábeis. Mas dessa metade, majoritariamente hoje ainda, os escritórios são liderados por homens. Os donos são homens, os cargos de liderança são homens. As mulheres... Quem executa são as mulheres. Então, quando você chega num escritório, eu mesma às vezes me deparo em sala de aula que eu chego, só tem mulher na sala de aula. E aí eu fico pensando, falei, onde estão essas mulheres nos papéis de liderança que elas merecem? Porque a maioria das vezes as mulheres elas são mais capazes, elas estudam mais, elas têm mais qualificação técnica, têm mais qualificações comportamentais, mas ainda assim elas estão em cargos menores por crenças limitantes e autossabotadores. Porque a própria mulher auto se sabota. Eu falo muito isso quando eu converso em eventos para mulheres. Porque elas acham que elas não são capazes. Ah, não sou capaz. Por quê? Se eu pegar um cargo de liderança, aí eu tenho meu filho, aí eu tenho minha família, vai ocupar mais tempo. Então, muitas das vezes elas se sabotam, acham que não são capazes de exercer aquela determinada função e elas acabam deixando pessoas liderarem elas com menos capacidade técnica, comportamental, por conta disso. Então, eu acho que isso é um recado ainda que as mulheres precisam aprender a se colocarem mais dispostas, né, para cargos de liderança, que hoje elas têm muito receio, muito medo. E acho que isso é uma coisa que a sociedade ainda tem que aprender, que eu brinco com a galera, é o seguinte: você chega numa empresa, tem 70 mulheres, 10 homens, os 5 cargos de liderança estão divididos entre esses 10 ali, algo está muito errado. Porque com certeza tem uma mulher mais capacitada do que pelo menos um deles para estar no cargo de liderança. Para não falar de todos. Não, eu falo assim, os homens, eles têm uma autoconfiança que eu não sei se isso é hormônio, sabe? Eu acho que às vezes eu penso. Porque às vezes você chega para um, assim, que tá lá no primeiro período da faculdade, já aconteceu isso lá no escritório. Tava um no terceiro período da faculdade, estudando ainda, aí eu pegava a outra que já era formada, pós-graduada, não sei o quê. Aí o menino, eu faço, eu resolvo, sabe? Eles parecem que eles se colocam muito mais, assim, sabe? Então, eles são mais ousados, eles se oferecem mais. Então, eu acho que falta um pouco disso, assim, da mulher, assim, sabe? Tomar a rédea, tomar a liderança, ou autoliderança mesmo, sabe? Da própria vida, autorresponsabilidade. Ei, mulherada, vai com medo mesmo, vai, errou, volta, porque, enfim...
qual o problema, né? Pesquisas revelam que empresas que possuem liderança feminina apresentam maiores e melhores resultados financeiros. E aí, eu vou continuar lendo aqui esse dado, mas você falou uma coisa aqui. Muitas empresas de contabilidade se destacaram, os homens são liderança, mas quem executa é a mulher. Ou seja, quem impulsionou a roda desse carro aí foi roda feminina. Os estudos mostram que fatores como inovação, eficiência, melhorias no ambiente de trabalho e satisfação dos colaboradores são características marcantes da liderança feminina e é o que garante resultados financeiros surpreendentes para a empresa. Agora, Mônica, qual a relação que você faz desses dados com o desempenho da mulher atuando em todos os setores dos escritórios? Na verdade, é porque a mulher, como ela consegue ser muito multitarefa, né? A mulher é muito multitarefa. O homem, você pede ele para fazer uma coisa, se você pedir para ele fazer outra coisa, ele já não consegue fazer nada. Tem que fechar uma janela para abrir outra. Exatamente. A mulher não, ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, a maioria das mulheres, ela consegue lidar aquilo com empatia, com carinho, sabe? Entender muito o lado da outra pessoa. Então, ela acaba exercendo uma liderança mais positiva, ela consegue exercer uma liderança mais empática. Então, às vezes, isso consegue deixar com que o colaborador ele trabalhe mais satisfeito, ele trabalhe mais feliz. E a gente percebendo hoje que o colaborador ele está mais feliz, ele está mais satisfeito, ele produz mais. Ele é mais produtivo, ele é um colaborador que entrega mais. Então, com isso, a empresa acaba sendo rentabilizada. Porque se você tem um colaborador que ele fica ali naquela empresa, que ele gosta da sua empresa, que ele está feliz, que ele produz mais, né? Ele entrega mais resultado, automaticamente o retorno financeiro da empresa vem. Agora, quando você tem uma liderança que é majoritariamente ruim, tóxica, às vezes o homem ele não é empático, né? O homem não é empático, na maioria das vezes, né? Imagina só, eu tenho 30 mulheres que trabalham para mim, aí elas vão chegar e vão falar assim, hoje é a apresentação do meu filho na escola, dia das mães, dia da família, o que quer que seja. Tá, e o relatório? Tipo assim, a mulher não, ela vai se colocar no lugar... Só volta a falar tá, né? A mulher não, ela vai se colocar no lugar, vai falar, não, vai lá, a gente dá um jeito, não. Então, ela é mais empática. Então, quando a gente tem esse tipo de liderança, que a gente vai falar que seja uma liderança mais positiva, ela vai levar um colaborador a produzir mais. E uma rotatividade menor de pessoas, né? Então, essa não rotatividade também acaba gerando melhores resultados para a empresa. Quando a empresa tem uma liderança muito masculina, muito forte, né? Majoritária, às vezes as pessoas não ficam, pode ter uma rotatividade muito alta, as pessoas podem não estar tão felizes trabalhando ali, e aí com isso você não alcançar resultados. Então, por isso que às vezes a mulher, ela tendo todas essas qualificações, essas qualidades, ela consegue fazer com que a empresa seja mais próspera, né? Às vezes a mulher, ela dá conta de cuidar da casa, do lar, dos filhos, né? De gerenciar o dinheiro todo ali. Quando ela reúne todas essas habilidades, ela consegue gerir muito bem a empresa. E qual a mensagem, assim, pra gente começar a encerrar aqui o episódio, que você pode passar para as mulheres das que já empreendem, das que estão entrando agora na área contábil, das que já estão estudando, para que a gente consiga ter mais mulheres participando dessa entidade que é essa profissão? Então, hoje, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é que a gente precisa de network. Então, se conectar com outras pessoas que estão buscando o mesmo que você. A ambiência é muito importante. Então, quando você está numa sala que você é a pessoa mais inteligente da sala, você está no lugar errado. Porque a gente sempre tem que estar em lugares onde as pessoas são melhores do que a gente, que estão buscando algo a mais que a gente. Mas aqui, só para não perder, isso não quer dizer que você tem que ser a mais burra e aceitar ser isso, não. Você tem que ver que tem gente lá na frente e você quer alcançar aquilo ali. Você quer, não é pra você se colocar como segundo, não. É sempre para buscar mirar no que é melhor. Mirar lá na frente. Então, assim, se conectar com pessoas que estão buscando o mesmo que você. Isso. Essas pessoas que estão buscando o mesmo que você, porque eu falo o seguinte, não adianta você estar estudando para concurso e estar rodeado de amigos que querem ir pro barzinho, pra balada. Não porque vai rolar. Senão não vai rolar. Seus amigos só vão te chamar pro barzinho, pra balada. Se você quer estudar para um concurso, você tem que se juntar com gente que está estudando para concurso. E aí você
não vai estudar com o cara que é o mais fraco do concurso, você vai juntar com quem está estudando já, que já tem a dica, que já tem a manha, que já sabe, que já passou em concursos, né? Você vai se conectar com essas pessoas. Então, no empreendedorismo é a mesma coisa. Então, se você quer empreender e você quer crescer, você vai se conectar com redes. Hoje tem grupos de mulheres, redes de networking, de diversos segmentos, até de segmentos em geral, só de mulheres mesmo, para você se conectar e ver o que essas pessoas estão fazendo, o que essa pessoa está fazendo que está dando certo, o que essas pessoas podem fazer, o que eu posso fazer, como eu posso fazer para estar mais perto dessas pessoas. Então, isso é sempre uma coisa que eu busco fazer. Então, eu sempre quero estar perto de quem já venceu, quem já alcançou o resultado e tipo, aprender com aquela pessoa. Não é que tenha menos conhecimento ou saiba menos que ela, não é isso. Ela já chegou num local que eu quero chegar, então eu quero saber como que ela chegou lá e como que eu faço para chegar lá. Eu quero beber da água da fonte, né? Exatamente. É isso, a gente está sempre buscando e renovando essas fontes, porque o conhecimento é inesgotável e as nossas metas são grandes, tem que ser metas grandes. Sonhe grande, trabalhar muito e para alcançar grandes objetivos. E assim, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, vamos sonhar grande e sair da zona de conforto também, né? Porque a gente fica tão acostumado. Eu ouvi uma frase semana passada que a mediocridade, ela é muito perigosa, porque você fica ali e você acaba não percebendo. E, geralmente, as extremidades têm menos gente do que o meio, né? Então, ou seja, as pessoas medíocres, né? As pessoas que estão medianas, vamos dizer assim, elas estão num grosso que é onde está a maioria das pessoas. Quem está fazendo o extraordinário está lá na ponta. Então, essas pessoas que estão fazendo o extraordinário, por que elas estão alcançando maiores resultados? Porque elas estão fazendo o que a maioria não está fazendo. Então, é assim, buscar sair dessa zona de conforto, entregar mais do que é o prometido. Mônica, eu trabalho numa empresa. Quando a gente trabalha dentro de uma empresa, as pessoas ficam um pouco acomodadas, mas eu falo assim que a liderança é um estado de espírito. Você pode ser líder trabalhando num cargo de auxiliar, de secretária. Se você se portar como líder, se você se vestir como líder, se você entregar um resultado de líder, as pessoas te percebem. Então, a gente não pode esperar o momento assim, o dia que eu for promovido, eu vou me comportar como líder, vou me vestir como líder e vou agir como líder. Não, você tem que se vestir agora, se portar agora como líder, porque quando você faz isso, as pessoas ao seu redor, elas percebem e falam, cara, aquela pessoa se destaca. E aí é nesse momento que você consegue ser percebido e aí é nesse momento que você começa a subir os degrauzinhos, assim, né? Vamos falar assim, os degrauzinhos da vida, né? Reflexão, hein, galera? Vamos ficar aqui pensando, vamos refletir sobre isso, porque a gente quer mais. Na área da contabilidade, como a Mônica, mas em todas as áreas, né? E a mulher pode estar no lugar que ela quiser, né? Essa é a parte mais importante. E, gente, a gente vai se encaminhando pro final. Mônica, se você tiver mais alguma coisa para somar aqui pra gente, fique à vontade. Aonde te acha, rede social, manda tudo aí. Eu fico mais no Instagram. Meu Instagram é Mônica Porto P. Sempre dou dicas, né? Muito para a área contábil, mais para a área contábil, mas também para mulheres. Falo muito sobre produtividade, liderança, foco, resultados, né? Como alcançar mais resultados. Então, estou sempre por lá. Todo dia lá no Instagram tem um postzinho, uma mensagenzinha, tem sempre alguma coisa aí. Arrasou. É isso. Lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O ES Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Carol Boeri, também a apresentação de jornalismo de Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima. Até a próxima. Até. Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. E nos siga nas redes sociais com @eshoje e no nosso canal do YouTube.